Olá, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos à nossa conversa de bom tom. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o perfeccionismo. O que é isso? Muitas pessoas têm consciência que o são, outras não. O perfeccionista é aquela pessoa que não se contenta com o bom, está sempre buscando a excelência. E por não se contentar com o bom, ele acaba muitas vezes nem começando aquilo que ele almeja, aquilo que ele objetiva, para não correr o risco de não ser excelente. Ele, acima de tudo, é uma pessoa que vai estar o tempo todo se cobrando demais, cobrando em excesso e também cobrando dos outros. A pessoa que é perfeccionista, ele está o tempo todo focado na falta, naquilo que falta. Portanto, ele está ligado à escassez, na sua interioridade. Então ele acaba focando mais no defeito, na falha, tanto dele mesmo como dos outros, o que torna muitas vezes difícil a convivência. A pessoa perfeccionista, ela normalmente tende a ser muito rígida, muito crítica. Ela tende a criticar-se e criticar muito o outro. Consequentemente, se alguém vem fazer uma crítica para ela tem dificuldade de receber, de aceitar e muitas vezes deixa de aprender com essa interlocução. Quando a pessoa chega e vem falar, com certeza vem com o objetivo de ajudar. Aliás, nem sempre, né? Às vezes pode não vir, mas a pessoa mais madura, ela aprende a acolher as críticas e tirar o melhor. Aquilo que não é verdade, ou que não faz sentido, aquilo que não é interessante, ela simplesmente descarta. Então, vamos conversar um pouquinho e de uma maneira tentando ser didática. Lembre-se que isso aqui para mim é novo, tá? É também desafiador e também um espaço de busca de vencer aquilo que ainda existe de perfeccionismo em mim. Como um amigo outro dia me disse, né? Quando eu estava aqui convidando vocês para esse bate-papo, né? Ela disse, né, que seria um virginiano sendo um bom virginiano, né? Ou um bom virginiano sendo virginiano. Pois bem, eu estou buscando, né, esse trabalhar para que eu possa ter essas características boas daquele que busca um aperfeiçoamento, saindo do perfeccionismo, que na verdade é uma prisão. Bem, como é que tudo isso começa? Eu vou defender aqui o meu modo de pensar, a minha compreensão dentro dos estudos que já fiz ao longo do tempo. Existem diversos olhares e eu não tenho a pretensão de ter a verdade ou de ter mesmo, de abordar todos os aspectos que falam dessa temática, tá? Mas, do que eu tenho visto, o perfeccionista é aquela pessoa que na infância ela foi cobrada, foi realçada, muito cobrada, ou cobrada em excesso. E não só cobrada de uma forma ostensiva, e vamos dizer até abusiva, tá? É claro que os pais, na educação que deram o que estava ao alcance deles. Aqui não quero de forma nenhuma dizer, porque não acredito que seja, tá? Culpa dos pais, mas a forma como foi dada realmente pode ter deixado essas marcas. Então a criança, que é só emoção, ela vive as experiências e ela então tira conclusões. E aquelas conclusões, elas passarão a ditar o modo delas viverem, delas pensarem, sentirem, reagir emocionalmente e também se comportarem. Então as crianças que são muito cobradas ou que vivem num ambiente ameaçador, elas tendem a puxar para si um modo de viver com a realidade tentando atender às expectativas do outro. Para isso ela pode buscar excelência, para isso ela pode buscar esse rigorismo de autocobrança. A linha de raciocínio interna do psiquismo infantil seria assim: se eu for perfeito, eu serei amado. Ninguém me deixará, eu não serei abandonado. Então, quantas e quantas pessoas não viveram isso e levam isso depois na adolescência, na vida adulta? Então, na grande maioria das vezes, o perfeccionista foi essa pessoa que teve esse modo de educação, tá? Então é importante a gente não cair na armadilha da vitimização, culpar os pais. Não, a sua vida foi essa, ponto. O que é que você vai fazer com isso é o grande desafio. Então, as consequências dessa pessoa que viveu, que teve essa educação, esse modo de vida, que estabeleceu a crença de que somente sendo perfeita poderia ser aceita,
e que isso começa lá com os pais, os cuidadores iniciais, mas depois se desenvolve para as outras pessoas do seu relacionamento, quer sejam os amigos, os parceiros, as parceiras, no trabalho, tá? E isso se desenvolve nos múltiplos aspectos da vida. Então, normalmente, essa pessoa vai ter, digamos, algumas consequências, porque o seu modo de vida é buscando sempre a excelência. E isso vai desde a fazer um trabalho, tá? Onde ela busca se aperfeiçoar, se aperfeiçoar, se aperfeiçoar, se aperfeiçoar, e acaba postergando. Acaba, às vezes, nem começando para não ter a possibilidade de cometer erros, falhas, ou mesmo ser visto as falhas e erros pelos outros. Porque, lembre-se, lá atrás, ela teria que ser perfeita para agradar, atender esse outro. Então, dessa forma, ela não se expõe com receio de ser julgada, de ser condenada, de ser excluída, de ser abandonada, de não ser amada. Então, a pessoa que desenvolve esse modo de funcionamento, quanto mais ela exercita, mais ela vai se tornar. Como um filósofo grego diz, nós nos tornamos aquilo que com mais frequência a gente repete. Então, com o passar do tempo de tanto exercitar, ela se cobra demais e passa a ser realmente uma grande perda de energia. Ela perde muita energia para fazer algo às vezes que é simples. E esse modo de funcionamento, tá, que acaba sendo um mecanismo de defesa do ego, ele vai, digamos, se espalhando por todos os aspectos. Ele pode ser um trabalho, como eu falei, mas pode ser também até vai fazer um trabalho simples, como, por exemplo, lavar os pratos. Ele vai estar tão rigorista em relação àquilo, vai ter tanto rigorismo, que muitas vezes pode passar muito tempo do que seria. Não estou dizendo aqui que a pessoa deva ser negligente com a limpeza, por exemplo, ou com o seu trabalho, de jeito nenhum. Nos relacionamentos, ela tende a enfatizar muito a falha do outro, ela tem dificuldade de enaltecer as virtudes. Ela tem e precisa muito da aprovação, da validação desse outro. Ela precisa muito que o outro diga que ela está bem, que ela está bonita, que o trabalho foi muito bom, que foi excelente. Embora isso dê um alívio imediato, porque dentro dela está a sensação de imperfeição, está a sensação de não ter sido suficiente, né? E ela vai tentar o tempo todo, automaticamente é um ciclo vicioso, ela vai criar situações onde ela precisa ser validada pelo outro, que seria como uma demonstração de amor desse outro, para ela se sentir importante. Lembre-se que isso é um processo inconsciente, mas que se revela no dia a dia, tá? Então, normalmente essa pessoa vai passar por cima das emoções dela, porque ela não se aceita como ela é. Ela parte do pressuposto que tem que agradar, que aceitar esse outro. Então, o perfeccionismo também é uma forma de se enganar, é um auto-engano. Então, ela tenta controlar as emoções, ela não pode ter falhas, ela não pode ter desequilíbrios, ela não pode ter algo que o outro diga que é um defeito, que é uma falha, porque senão isso aí seria demais para ela, tá? Então, esse perfeccionismo, ele é continuamente revitalizado nas pequenas situações do dia a dia, tá? Então, no perfeccionismo, a pessoa, ela enaltece a si mesma, então ela passa a ser refém do orgulho, ela tem que ser boa não, tem que ser excelente e parecer excelente e reconhecida como excelente. Com isso, ela desenvolve uma obstinação que seria uma disciplina, uma dedicação intensa que não mede limites, não mede o preço que está pagando para obter aquele objetivo. E, consequentemente, cresce o medo. É por isso que as pessoas que são perfeccionistas tendem a desenvolver uma ansiedade basal. Algumas chegam até a transtornos de ansiedade. Dentro desse contexto, né, a pessoa acaba, sem perceber, negligenciando vários aspectos da sua vida. Outro fato que é comum é que a pessoa perfeccionista, ela vai estar dedicando tanta energia, como eu falei, que isso gera um cansaço. Com o tempo, pode também se transformar num transtorno de humor.
tá? Dito isso, né, causas, consequências, né, vem aí o que fazer com isso, né? Então, a primeira grande dica é investir no autoconhecimento. Procure, ao seu modo, tá, buscar formas de conhecer-se, dedicar tempo para parar, para analisar-se. Aí entra o espaço para uma ferramenta poderosíssima, que é a meditação, a autoanálise. E se você sente que tem aspectos que estão ali paralisados, você não está conseguindo avançar, busque uma terapia para te ajudar a entrar em contato consigo mesmo, um profissional onde você sinta confiança, um espaço de interlocução onde você possa desabafar e mostrar-se de forma verdadeira, onde você possa superar a sua vergonha dentro de um espaço de segurança. Isso vai ser fundamental. Procurar manter a mente no presente, tá? Observando quando você está perpetuando esse modo de funcionamento. Como eu falei, você pode estar em casa, precisa aqui lavar os pratos, ou uma tarefa doméstica, ou mesmo diante de um contexto que no seu trabalho, ou mesmo em casa, um funcionário, uma funcionária faz uma atitude, veja a forma como você reage quando você identifica uma falha, identifica um erro. Se você perceber que aquilo é muito intenso, para, respira e associa. Será que isso tem a ver com aquele perfeccionismo? Porque esse rigorismo que você vai tratar, vai criticar o outro, ele reforça a sua autocrítica também. Então, para pensar quando acontecer isso e traz para a consciência, buscando a maior flexibilidade, visto que o perfeccionista ele tende a ser muito rígido. Essa rigidez é interna, mas também vai para o externo. Tá? É muito produtiva uma ferramenta que até Santo Agostinho, ainda na Idade Média, ele propôs, que era todo dia, ao final do dia, você parar e avaliar algum aspecto da sua vida que não funcionou bem, que não funcionou legal. Então, para todos os dias antes de dormir, para ali 1 minuto, 2, 3. Se você sentir, digamos assim, observa o teu dia e se você sentir que aquele momento não foi legal, procure identificar, poxa, será que foi o perfeccionismo? Será que eu não fui muito rigorista? Será que eu não critiquei demais? Será que eu não me critiquei? Será que eu não me julguei, condenei? Então, toda vida que houver essa intensidade, é uma boa dica, observa, porque você pode estar ali perpetuando esse perfeccionismo. Tem um livro que é super interessante, Brené Brown, que é uma americana lá de Houston, que lançou um livro, A Coragem de Ser Imperfeito, que é um livro super interessante. E se você quiser saber o que é que tem no livro, ela tem aquelas palestras que estão aqui no YouTube. Facilmente você pode ver. É uma palestra de 18 minutos, mais ou menos, onde ela fala desses conteúdos. Ela é estudiosa, tá? De vulnerabilidade, fragilidade, vergonha, culpa. E ela traz nesse vídeo uma fala bem objetiva sobre esse desafio que é superar o perfeccionismo, expor-se como humano, simplesmente humano. Então, dedica um tempo, vê o vídeo, se tiver interesse, busca o livro e busca reafirmar esse compromisso de ser alguém melhor, identificando as suas sombras, os seus defeitos. O perfeccionismo é um exemplo. Assumir-se humano, força e fraqueza, fragilidade, ter compaixão para com as fraquezas e fragilidades, erros do outro, e, acima de tudo também, consigo mesmo, pegar mais leve, experimenta fazer isso e veja como é que você se sente. A vida já tem desafios muito duros, então experimenta dar mais leveza e você vai perceber que você pode viver com mais prazer, usufruindo mais a vida, gastando menos energia para viver. Eu te desejo uma semana de muito compromisso com o teu crescimento, acima de tudo, buscando a paz e fazendo o bem para si, para o próximo e para a comunidade, para o planeta. Paz e bem a todos.